Sejam muito bem-vindos ao Bisbilhotando e hoje vamos falar sobre um tema que é realmente importante, que vocês já viram aí no nome do vídeo, que é sobre os casinos online. Como vocês sabem, ou vocês provavelmente já viram, algum vídeo de eu a falar sobre este tema que eu publiquei faz poucos dias, a parte 1 e a parte 2. Acho que ainda pode vir algumas outras partes se vocês também contribuírem para isso. Como? Perguntam-se vocês. Contando-me alguma história vossa, ou então de vossos amigos, de familiares, não precisam citar nomes, mas podem-me mandar essas histórias através daqui, dos comentários, ou então através do privado, ou através dos comentários na publicação que vamos fazer nas redes sociais da HLG Entretenimento, nas redes sociais, no Instagram, TikTok, etc. Mas também através do privado, vão lá, mandem uma mensagem privada a contar a vossa história, ou a história de algum familiar ou de algum amigo, detalhadamente, e eu irei fazer um vídeo a falar sobre essa história e a contar essa história para toda a gente ficar atenta, porque é um tema que cada vez está a crescer cada vez mais em Portugal, mas também não só em Portugal, é no mundo. E hoje eu decidi já fiz isso durante a semana, como eu disse, vários vídeos, dois já foram publicados, e agora estou à espera que vocês mandem histórias vossas sobre esse tema dos casinos online. Ou seja, de pessoas que perderam dinheiro, de pessoas que gastaram aquilo que tinham e, e agora estão a passar por momentos difíceis, pessoas que ficaram viciadas nesses jogos. E não só, e também dar a vossa opinião. Eu quero muito, muito saber a vossa opinião nos comentários sobre isso. Concordam com a publicidade na televisão, no futebol, hum, nos eventos, de bets, de casinos online? Eu não concordo. Eu não concordo porque, assim como as bebidas alcoólicas, assim como os cigarros, muitas empresas, muitas marcas são proibidas. Cigarros nem existe publicidade dessas marcas no futebol, no entretenimento, na televisão, digamos assim, nos realities, nos eventos. Bebidas alcoólicas são poucas as que podem, são mais de cerveja, que podem assim fazer publicidade. Então eu quero mesmo, mesmo saber a vossa opinião sobre este tema e hoje, como vocês sabem, eu tenho aqui sempre o meu roteirozinho a falar sobre aquilo que eu pesquisei, aquilo que fui encontrando e também vou fazer assim umas comparações sobre a lotaria. Nós cá em Portugal falamos do Euro Milhões, digamos assim, e as raspadinhas, o Totoloto, etc. Mas irei fazer também algumas comparações com o Brasil. Por isso eu quero mesmo saber a vossa opinião. Cliquem no like, comentem, compartilhem, vão lá, sigam-nos nas redes sociais, @GLG Entretenimento, mas também a GLG News, notícias e focas 24 horas de todo o mundo. Estamos a crescer cada vez mais. Hoje fazemos quer dizer, não, ontem, porque eu estou a gravar isto no sábado, só vai para o ar domingo, por isso já estamos com um ano aqui na GLG Entretenimento de existência. Eu já faço um ano de carreira, a GLG faz já um ano da sua existência e muito obrigado a todos. São já mais de 400 inscritos, muito obrigado. Parece pouco, mas não é. Para alguém que já começou sem investir um cêntimo, quer dizer, claro que em materiais, em microfones, câmaras, etc., claro que gastei algum dinheiro, mas sem investir em viralizar. Nunca investi nenhum dinheiro. E tudo isso, todos estes seguidores são naturais. Vieram naturalmente. Por gostar do meu conteúdo, por gostar daquilo que eu publico, por gostar daquilo que eu falo, daquilo que eu comento, vieram. Por gostar das entrevistas. Então, muito, muito obrigado. Este vídeo, vamos falar sobre esse tema, mas eu queria mesmo agradecer porque é algo muito especial já estarmos com um ano e com uma boa audiência que nós estamos a ter. Todos os programas estão com uma boa, boa audiência mesmo e nas redes sociais igualmente. Por isso, muito, muito obrigado. E vamos continuar a falar sobre este tema, sobre os casinos online. Entretenimento, negócio ou problema social? Este é o tema de hoje e vamos então falar sobre. Já repararam que os casinos online estão em todo lado? Estão cada vez a aumentar mais e mais e mais?
Na televisão, nos intervalos, nos programas, nos realities, etc. Nos jogos de futebol, nas redes sociais, nos podcasts e até nos eventos. Por exemplo, o Rock in Rio Lisboa, que foi uma das coisas que eu falei nesses meus vídeos nas minhas redes sociais, falei sobre o Rock in Rio Lisboa, que o maior patrocinador é uma bet, é um casino online. Fica já aí o que é que sustenta atualmente muitas e muitas coisas. Continuando, há poucos anos, quase não se falava nisto, hoje parece impossível escapar e a pergunta é: como é que chegamos até aqui? Como é que isto aconteceu e como é que é possível as pessoas não falarem cada vez mais nisto? Assim, no Brasil fala-se muito, viralizou tudo e tudo mais, ainda por mais houve aquela polémica toda envolvendo influencers e tudo mais, que estariam a ganhar dinheiro através da perda dos seus seguidores. Houve isso tudo. Em Portugal estamos a ver cada vez mais celebridades, cada vez mais famosos, mesmo famosos, não influencers. Vemos alguns influencers, poucos, mas vemos. Mas principalmente grandes apresentadores, artistas que estão a alinhar em fazer publicidade a essas casas de apostas. Eu quero mesmo saber a vossa opinião. Será que algo do tipo daquilo que aconteceu no Brasil, aquele julgamento, digamos assim, aquela exposição a nível judicial, poderá acontecer em Portugal? A minha opinião é que eu duvido muito disso. Assim como no Brasil não aconteceu praticamente nada, apenas houve uma exposição pública um, sobre isso. Digamos que a investigação foi toda pública, mas não houve nada mais após isso. Já se passou tanto tempo e nada aconteceu. Mas pronto, continuando. Em Portugal, o jogo sempre fez parte da sociedade. Durante décadas tivemos as raspadinhas, o Totoloto, o Euromilhões, a lotaria clássica. A diferença é que estes jogos eram vistos como algo ocasional. Compravas uma raspadinha no café, preenchias uma chave do Euromilhões à sexta-feira e a tua semana continuava normalmente. Mas os casinos online mudaram completamente as regras de jogo, porque a raspadinha acaba. O sorteio do Euromilhões acontece 2 vezes por semana. Já viste? Já um casino online, desculpem, já um casino online nunca fecha. Está disponível 24 horas por dia na palma da mão. Na palma da mão. As pessoas é só irem lá e usar. Hum, Se perderes, podes voltar imediatamente a jogar e para tentar, muita gente volta a jogar para tentar recuperar aquilo que perdeu e tentar ganhar mais algum. E depois acaba por perder tudo. Perdeu aquilo que já perdeu na primeira vez, perde na segunda, perde na terceira, na quarta pode ganhar, mas não recupera aquilo que perdeu. E é um ciclo sem fim. Percebem? Mas pronto, continuando. Se perderes, podes voltar a jogar imediatamente, assim como eu tinha dito. Não tens tempo para refletir, não tens tempo de sair de casa, não tens sequer de falar com ninguém. E os números mostram o impacto desta mudança. Em 2025, os portugueses apostaram mais de 23 mil milhões de euros em plataformas de jogo online. Isto representa cerca de 63 milhões de euros apostados todos os dias. Vocês estão bem a ver a real situação? E isto reflete-se ainda mais se formos a ver quanto é que os portugueses gastam em raspadinhas, no Euromilhões, em tudo isso que existe físico, mas também agora nestes 23 mil milhões por ano, que foi neste caso em 2025, hum, que gastaram 23 mil milhões só em 2025 nos jogos online. Fora o dinheiro que as empresas de raspadinhas e etc. ganharam em 2025 com isso. Ou seja, juntando tudo, vai dar muito, mas muito dinheiro. Muito mesmo. Continuando.
Depois do pagamento dos prémios, os operadores ficaram com cerca de 1,2 mil milhões de euros em receita bruta, enquanto o Estado arrecadou aproximadamente 353 milhões de euros em impostos. Vocês perguntam-se porquê que o Estado, porquê que o governo não proíbe hum, os casinos online, os jogos online, as bets, de existirem em Portugal? Perguntam-se vocês. Ou no Brasil, por exemplo. Porquê é que não foi proibido, apesar de tanta polémica, apesar de tanta coisa que aconteceu e tanta gente estar contra, tanta gente que ficou viciada? Porquê? O Estado ganha uma boa parte dos ganhos. Prontos. Continuando. E ao outro lado, outro dado interessante, os casinos online já geram mais receita do que as apostas desportivas. As slots e roleta de blackjack, acho que é assim que se diz, representam a maior fatia do mercado. Ou seja, quando pensamos em apostas, imaginamos futebol. Mas é o casino que está realmente a crescer. Não é só as apostas em futebol, mas principalmente as do casino. Agora vamos comparar com as lotarias tradicionais. Bora lá? As lotarias também vivem de esperança das pessoas, também são uma forma de jogo, também fazem publicidade, mas existem diferenças importantes. No Euromilhões tem um sorteio específico na raspadinha, compras um bilhete físico e existem, né, várias possibilidades de ganhar ou não. Existe uma barreira natural que limita a frequência nos casinos online. Não há essa pausa. O jogo é instantâneo, contínuo, desenhado para manter o utilizador ativo. São luzes, recompensas rápidas e bons constantes fazem parte da experiência. E isso faz com que a pessoa fique cada vez mais viciada. Muitas das vezes, os casinos online fazem com que a pessoa ganhe na primeira jogada. Mas a partir da segunda, a pessoa vai apostar aquilo que apostou antes e mais um pouco, muito provavelmente aquilo que ganhou na partida anterior, na primeira partida, vai jogar esse mesmo valor, mais algum, e perde na segunda. Vai tentar hum, recuperar o dinheiro na terceira. E isso não vai acontecer. E é um ciclo sem fim. Que uma hora vai ganhar, mas nunca, nunca vai recuperar o dinheiro que gastou nas apostas. Prontos. Continuando. Fica aí já o dado, né, para vocês perceberem do que é que nós estamos a falar e quero mesmo, mesmo saber a vossa opinião aí nos comentários. Cliquem no like, se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho para não perderem nada quando saírem vídeos novos aqui no canal, mas também sigam nas redes sociais, @GaldeGuia Entretenimento e também a GaldeGuia News, notícias e fofocas 24 horas de todo o mundo. E vamos continuar. Como eu tinha dito há pouco, são os luzes e recompensas rápidas e bónus constantes fazem parte da experiência. Por isso, muitos especialistas dizem que não estamos perante a mesma coisa. Ambos jogos de azar, ambos são jogos de azar, mas o potencial consumo compulsivo é diferente. Porque tu estás ali, jogas, não é? Raspas, por exemplo, a raspadinha, raspas e podes ganhar ou não. Podes ir por uma segunda raspadinha ou não. Não tens barulhos que te incentivam, não tens recompensas, bónus. Percebem? São coisas diferentes, mas as duas são vícios, as duas são viciantes. E em Portugal, isso é realmente muito, muito grande. Em Portugal, os portugueses gastam muito, mas muito dinheiro em raspadinhas, em tudo que é jogos, físicos principalmente. Mas agora, o que está na moda, principalmente para os jovens, e que está a atrair cada vez mais um público cada vez mais jovem, é os jogos de casino online. E isso está a crescer cada vez mais, porque está na palma da mão. Os mais velhos preferem, claro, o físico,
mas também já há muitas pessoas mais velhas, adultos, que querem também ter na palma da mão a sua plataforma de casino online. Fica já aí, né, a falar sobre isto que está a acontecer, mas pronto. Continuando. E depois há o exemplo, por exemplo, do Brasil. O Brasil viveu uma verdadeira explosão de chamadas bets. Em poucos anos, as casas de apostas passaram a patrocinar clubes de futebol, programas de televisão, influenciadores e celebridades, tornaram-se parte da cultura popular. Em 2025, mais de 25 milhões de brasileiros apostaram em apostas regulamentadas. A receita bruta do setor ultrapassou os 37 mil milhões de reais, tornando o Brasil um dos maiores mercados do mundo. Mas o crescimento trouxe polémicas. No Brasil, o tema tornou-se um assunto de debate nacional. Houve investigações parlamentares. Economistas alertaram para o impacto nas famílias. O Banco Central revelou que os brasileiros podem apostar até 30 mil milhões de reais por mês e demonstrou preocupação com o aumento de endividamento e dos efeitos nas economias domésticas. Pois é, pois é. Muita gente fica endividada, muita gente gasta aquele pouco que tinha porque queria ganhar mais um pouco para comprar roupa, para comprar um pouco mais de comida, e então vai e aposta com a intenção de que vai ganhar. Chega no final, perde aquilo que tinha, não vai poder comprar aquilo que queria comprar com aquele dinheiro que supostamente iria ganhar. Outros fazem apenas por diversão, mas essa diversão às vezes tem dois caminhos. A diversão saudável, mas também existe a diversão que acaba por ser viciante. Ou seja, acaba por aquela pessoa que em princípio ia para se divertir, acaba por gastar todo o seu dinheiro nas plataformas de casino online e acaba por muito pouco tempo estar endividado. É isso que atualmente acontece não só no Brasil, mas também já há casos em Portugal. Pois é. Também surgiram notícias de beneficiários de programas sociais e transferirem dinheiro para plataformas de apostas, o que gerou uma enorme indignação pública. Celebridades e influenciadores foram criticados por promoverem apostas como uma forma fácil de ganhar dinheiro. E é aqui que Portugal deve prestar atenção. Porque muitas das coisas já aconteceram no Brasil e agora estão a acontecer em Portugal. Estão a começar a aparecer cá, em Portugal, publicidade constante, presença massiva no desporto, crescimento acelerado do mercado e uma normalização do jogo. Continuando. Mas é importante haver um equilíbrio nesta discussão. Nem toda a gente que joga desenvolve problemas, assim como eu disse. Muitas pessoas fazem ocasionais, definem limites e encaram isto como entretenimento, como uma diversão, algo normal. Ok, é saudável, mas aí, quando parte para um outro problema, é mais complicado de sair e de pedir ajuda, principalmente. O problema é que a indústria não vive dessas pessoas apenas. Vive sobretudo da repetição. Quanto mais tempo alguém joga, mais dinheiro tende a gastar. E há uma verdade difícil de ignorar. Os casinos não ganham dinheiro porque os jogadores ganham. Ganham porque, no conjunto, os jogadores perdem mais do que recebem. Se isso não acontece, esta não seria uma indústria multimilionária. Pois é. Nos anúncios vemos sempre os vencedores, pessoas felizes a celebrar prémios e a viver momentos de euforia. Nunca vemos quem perdeu o salário do mês, nunca vemos quem acumulou dívidas, nunca vemos quem passou a madrugada, inteira a tentar recuperar o dinheiro perdido, nunca vemos quem teve problemas familiares por causa do jogo. Sim, porque depois envolve a família inteira. Envolve a família inteira porque aquela pessoa ficou viciada e pediu um empréstimo e gastou o empréstimo.
envolve a família inteira porque depois tem que pagar esse empréstimo e às vezes, muitas vezes, a pessoa que ficou viciada gasta também o dinheiro de alguns familiares. Então são várias, é uma escalada enorme que quando vamos abrir os olhos, quando vamos a encarar realmente o que aconteceu, é muito, muito complicado. Vamos continuar. Ora, por isso, a verdadeira questão não é se o jogo deve ou não existir. O jogo sempre existiu e provavelmente continuará a existir. A questão é outra. Até que ponto devemos normalizar a indústria que movimenta milhares de euros e milhões, milhares de milhões de euros, está presente em praticamente todos os espaços mediáticos e cuja rentabilidade depende das perdas dos próprios consumidores? Será que a publicidade aos casinos online deveria ter as mesmas restrições que existem para os outros produtos potencialmente viciantes? Será que estamos a aprender com o que aconteceu no Brasil? Ou só vamos discutir seriamente este tema quando o problema for demasiado grave para poder resolver? Eh, ou seja, ou quando este problema for demasiado grande e não pudermos ignorar este tema? Digam aí nos comentários, eu quero mesmo, mesmo saber a vossa opinião. Eu quero saber aquilo que vocês acham sobre este tema. Eu quero mesmo saber a vossa opinião. E se já vos aconteceu algo assim do tipo, com vocês, com algum familiar, com algum amigo, amiga, digam aí nos comentários, cliquem no like, se inscrevam no canal, isso ajuda muito, muito, muito. Ativem o sininho para não perderem nada quando saírem vídeos novos aqui no canal, tanto do Visitando, mas também vamos falar sobre música, que é um programa de react a várias músicas que com certeza vocês irão gostar muito. E com certeza vocês também podem conhecer algum artista, alguma música, por isso vão lá, assistam, vocês irão adorar. E também podem pedir uma música ou algum artista para eu reagir e eu prometo que irei fazê-lo. E também assistir os outros vídeos aqui do Bisbilhotando, do Pod Galgué, que é um podcast incrível. E vemos por aí, eu quero mesmo saber a vossa opinião, por isso não se esqueçam de comentar e clicar no like e tudo mais. Vemos por aí, até à próxima!